Obrigado, amor, pela música. Bom sábado, irmãos. Mais uma vez é um privilégio estarmos aqui hoje. E eu estou aqui para apresentar o orador, o pregador desta manhã. Nós, no mês de dezembro e janeiro, nós temos o privilégio de receber em nossa cidade uma equipe que é da linha de frente da nossa igreja, aí, junto com muitas outras, que é a equipe de colportagem. E estaremos aqui com um representante desta equipe falando para nós. Eu já queria chamá-lo aqui à frente, é o Marlon Ávila. O Marlon foi convidado aí para estar aqui trazendo a mensagem para a gente, já inaugurando. Aí, tudo bom, Marlon? Sejam bem-vindos. Já está inaugurando aí a participação dos colportores da nossa igreja. Nós sabemos que eles sempre são muito ativos aqui com a gente, sempre nos ajudam e nos apoiam bastante. E o Marlon aqui, só para a gente conhecer um pouquinho o Marlon, ele vai falar também um pouquinho já mais sobre ele, mas ele trabalhava lá no Tribunal de Contas, lá do Mato Grosso do Sul, onde ele é natural. E o Marlon, bem jovem, mas já animado aí para trabalhar para o nosso Deus. Ele é casado com a Inara e eles decidiram junto aí aceitar o desafio para participar do ministério aí da colportagem, mas também o Ministério de Teologia. Esse é o primeiro ano em que ele estará indo lá para o NASP, ano que vem, né, 2022, estará indo para o NASP para cursar Teologia e continuar o ministério que ele já vem praticando lá no Mato Grosso. Então, Mal, seja muito bem-vindo. A Igreja de Laranjeiras aí é sua. Inclusive, aqui tem irmãos que gostam muito de dar presentes, então, com certeza, eles vão querer aí pegar alguns manuais, alguns materiais com você para poder presentear no Natal e no Ano Novo aí a família. Então apoia aí o Marlon, apoia também os nossos colportores, né? Temos aqui também pessoas que já foram colportores, é o caso aqui do professor Diogo, já liderou campanha aí junto com a Tabita. Então a colportagem é uma bênção. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, pegar um pouquinho mais do tempo da sua mensagem, tá? Ellen White fala, gente, que não há faculdade melhor do que a colportagem. Então, eu me considero como já fiz 2 faculdades, né, que eu participei da colportagem e fiz teologia, então já tenho 2. Então, é um ministério maravilhoso, a palavra de Deus vai onde você nem consegue imaginar. E eles estarão aqui, apoie os colportores, ajude os colportores também, apoie eles aí no trabalho e, se for necessário, aí os leve para almoçar. Eles almoçam muito bem aí durante a semana, mas se você quiser também chamá-los aí para comer, fique à vontade. Mas que Deus te abençoe, Marlon. É um prazer muito grande ter você aqui e que Deus use você mais uma vez como tem usado até aqui. Um feliz sábado, irmãos. Você já tem me recebido, eu tenho ficado aqui na igreja, na parte de cima ali, então obrigado pela hospedagem que a igreja tem feito. Minha esposa vai vir logo após o Natal, vou voltar a passar o Natal com a família, depois a gente vem aqui passar o final de ano e também o ano que vem, trabalhando aqui no bairro em volta à igreja. Peço que os irmãos orem para que os anjos vão à frente, para que possamos fazer esse trabalho. A gente está conversando com o Ministério da Saúde, aqui também, para poder fazer um plano de aulas de culinária, para aqueles que adquirirem alguns materiais, poderem ganhar a aula de culinária aqui, e também ser um passo à frente para nós recebê-los aqui, para quem sabe dar estudo bíblicos e outras ideias que a gente está tendo e conversando. Então, orem por isso, para que a gente consiga alcançar muitas almas aqui nessa cidade. Como o pastor Alan, né, falou aqui, faz 5 anos que eu e minha esposa decidimos aceitar o chamado de Deus para nos tornar missionários. A gente passou durante esse período por algumas escolas missionárias, algumas clínicas naturais que nós trabalhamos, então já temos alguma experiência aí nesse sentido. E agora aceitamos outro chamado de participar aí da colportagem e também do curso de teologia. Orem para que isso seja conforme Deus queira, né? Sabemos que pouco tempo nos resta neste mundo, estamos vendo as últimas horas da história dessa terra e precisamos levar à frente essa mensagem. E eu escolhi uma mensagem para essa manhã que tem como objetivo preparar-nos para esse dia. Não sei se colocaram aí, também peço que coloque o meu passador de slide. O título é Entrega Completa. E eu extraí esse título e esse sermão de dúvidas que eu estava tendo quando estava lendo a palavra de Deus, irmãos. Eu comecei a contemplar ali a história de Saul, a história de Salomão, e ver que eram grandes homens com qualidades espirituais e de caráter muito à frente da minha, homens poderosos no Senhor
e que caíram de maneira tão triste. E isso, durante um período, me causou um temor, confesso para vocês. Causou um profundo temor. E falei, meu Deus, eu sou tão inferior a estes homens, e eles caíram e desonraram o teu nome, decidiram uma vida longe dos teus caminhos. Como poderei eu não cair nessa mesma cilada? Como poderei eu me manter firme? E eu comecei a orar, porque eu estava voltando dos caminhos errados que eu já estava fazendo ali na juventude. Ainda sou jovem, mas quando tinha aos 20 anos mais ou menos, hoje eu tenho 29. E na minha leitura eu comecei a buscar o Senhor. Senhor, por favor, mostra-me, para que eu consiga me proteger de desonrar o teu nome. Eu não quero mais voltar de onde eu vim. Eu já provei o que as coisas que o mundo oferece e percebi que elas não preenchem na sua plenitude. Elas fingem preencher. Então me ajuda a me manter firme, por favor. E eu comecei a orar e buscar essas respostas. O que eu poderia fazer para então não cair nessa cilada? Qual foi o motivo da queda destes grandes homens? E eu encontrei algumas respostas que a gente vai ver hoje. O texto base ali abaixo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Vamos tirar algumas lições, irmãos. Abram a Bíblia em 1 Samuel 9. Quero que vocês acompanhem comigo algumas lições que eu tirei. Primeiro vamos ver um pouco da história de Saul, algumas características de Saul, para entender aquilo que me impressionou nesse estudo. 1 Samuel 9, no verso 1 até o verso 3, a gente percebe algumas características dele. Não vamos ler o verso 1 inteiro, só que ele era filho de um homem poderoso, e que ele tinha um filho cujo nome era Saul, que era tão belo, verso 2, irmãos, entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía sobre todo o povo. Então imagine um homem alto, o mais belo de Israel. Este era Saul. E aí aconteceu que eles perderam-se as jumentas do seu pai, e por isso o seu pai disse a Saul, toma agora contigo um dos moços, levante e vai procurar as jumentas. O que a gente vê aqui como características? Obediente ao pai. Geralmente a gente fica, alguns filhos aí, ficam tristes, chateados quando o pai manda lavar a louça, limpar a casa. Agora imagine uma jornada, procurar uma jumenta que foi perdida, que você não tem a mínima ideia onde seja, sob sol, sob chuva, dormir não sei aonde, e atrás dessa jumenta para o seu pai. E ele prontamente seguiu o pedido do pai. A gente vê no verso 7 e 8, irmãos, depois que eles não encontraram, e aí falou de um profeta, que aqui é chamado vidente, que poderia ajudar, ele aqui no verso 7, ele fala, mas como que a gente vai lá se a gente não tem nada para oferecer? A gente precisa ao menos levar alguma coisa para ele, A gente vai pedir para ele nos esclarecer onde está essa jumenta. E aí no verso 8 a gente vê que ele realmente eles tinham um pouco de prata, então vamos lá. Ele era o quê? Generoso, reconhecia ali a obra do profeta, disposto a ajudar o homem de Deus. Não queria só buscar algo para si, queria dar algo também em troca. Outro ponto, no verso 9, ali no verso 19, acompanhem comigo esses pontos. Aqui aconteceu quando Samuel encontrou com Saul, e Deus já tinha revelado que ele seria o rei de Israel, para Samuel, perdão. E Samuel respondeu, verso 19, acompanhe comigo, e disse, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem, olha essa frase, e para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para a casa do seu pai? Imagine você ouvir uma frase dessa, tudo que está no seu coração eu vou te declarar, e para quem há o que é mais desejoso em Israel, se não é para você e para a casa do seu pai, mostrando que ele teria alguma ocupação gloriosa, e que as pessoas desejariam. Será que o nosso coração se orgulharia disso? Olha só a atitude de Saul, verso 21.
Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e minha família a menor de todas as filhas da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas palavras semelhantes a essas? A gente vê alguém humilde, alguém que, apesar de todo oferecimento de grandeza, isso não subiu naquele momento para a cabeça. Não, eu sou isso mesmo, não é para mim mesmo. Eu mereço, como muitos ensinos dizem por aí, né? Outro ponto importante no capítulo 10, só vire a página aí, o capítulo 10, no verso 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão da sua herança? Agora ele foi investido de autoridade. Fala, Deus te escolheu para ser autoridade sobre Israel. Eu quero que você se imagine que foi isso que eu fiz. Eu comecei a me imaginar, falei, meu Deus, eu não seria humilde assim. Eu reconheci que, quem sabe, eu poderia falar, nossa, que legal, né? Um cargo que eu tenho agora de autoridade aqui em Israel. E ali no verso 6, diz que o Espírito do Senhor, uma promessa, se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem, e há de ser que quando te virem esses sinais, olha isso, faze achar com tua mão o que quiser, né? Faça o que quiser, porque Deus é contigo. Gente, olha a quantidade de autoridade que foi dada a Saul. Mas o que mais me surpreende é quando ele voltou para casa. Quer ver? Vamos ver aqui no próximo. No verso 14. O tio dele perguntou: aonde você foi? O que você foi fazer? Perguntou para ele, né? Aí ele disse aqui no verso 14: nós fomos buscar as jumentas. Então disse o tio: declara-me, te peço, o que vos disse Samuel. Queridos, o que você faria? Ah, não, ele me falou que eu vou ser rei. De agora adiante as pessoas têm que me dar respeito aqui. Vou ser rei. Não foi isso. Olha só. E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Aí narra aqui: porém, o negócio do reino de que falara Samuel não lhe declarou. Discrição. Homem humilde, obediente, discreto. Eu vou, pelo tempo, vou passar um pouco aqui, mas no verso 24, isso aqui é muito interessante, porque quando ele foi ungido perante todo Israel como rei, a gente vê que teve alguns filhos de Belial, que lá no verso 27 disse: é este que vai nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Você começa a perceber que características belas do caráter de Saul? Quantos de nós seríamos como Saul em ocasiões iguais a ele? Um homem que, apesar de ter dado autoridade de ser rei, poderia agora ali começar a querer impor a autoridade. Alguns foram contra eles, ele se fez como surdo. E quando alguém fala alguma coisa conosco, alguma coisa que nos irrita, a gente geralmente retruca ou fala alguma coisa, mas não deixa passar em silêncio, né? E aí quando chegou uma nação para guerrear contra Israel e falou: ó, a gente faz paz assim com vocês, contanto que cada um dos seus homens tire o olho. Olha só. Aí eles ficaram desesperados, né? Aí quando Saul ouviu falar nisso, o quê? Que negócio é esse? Aí diz que o Espírito de Deus se apoderou sobre ele, encheu ele de coragem. Irmão, está faltando coragem? Que o Espírito do Senhor se apodere de ti, você será um homem corajoso e poderoso na palavra. Mas se apoderou dele e ele saiu, juntou Israel, eles foram como um, venceram a batalha, e olha, ele foi um ótimo líder, e outra característica, mas no verso 12 e 13, a gente vê algo muito interessante. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens para que nós matemos. Porém Saul diz: hoje não morrerá homem nenhum, pois hoje tem feito o Senhor o livramento em Israel. Nossa, a oportunidade que ele tinha para se vingar daqueles homens, ele escolheu agir com bondade. Que bonito, né? Que linda história poderia ter sido se não fosse o trágico fim deste homem.
Se vocês lembram, eu acho que todos aqui lembram, ele teve uma queda tão feia, que chegou no final da sua vida a consultar espíritos de demônios. Que triste fim. Um homem que se tornou rebelde, um homem que se tornou duro de coração e morreu perdido. Que triste fim. Isso me surpreendeu. Eu não vou falar aqui agora, mas semelhante história de Salomão, um homem com excelentes qualidades de caráter, e aconteceu a mesma coisa. Caiu tão fundo, teve 700 mulheres, 300 concubinas, acho que é isso, ou o inverso disso. E, enfim, ofereceu filhos a ídolos como sacrifício e outras coisas abomináveis ao Senhor, e caiu. Ele voltou, e depois que ele voltou, ele escreveu o livro Eclesiásticos. Eu aconselho a vocês lerem diante dessa perspectiva. Mas qual foi, então, o motivo? Qual a razão dessas quedas, irmãos? E aqui nós vamos encontrar as respostas que precisamos para não acontecer o mesmo conosco. Que Deus nos livre de acontecer isso conosco. Olha só, abram a Bíblia em 1 Reis 15, 3. 1 Reis 15, 3. Eu lendo a Bíblia no meu ano bíblico, eu encontrei em outros reis a característica que foi a causa da queda de todos os reis. Abriram? Diz assim, ó. Abião é de outro rei, mas se aplica. Entregou-se a todos os pecados que o seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como seu pai Davi. Perceba essa palavra. Perceba que, quem sabe, esse tal de Abião era fiel a Deus parcialmente? Quantos por cento? Será que 30, 40, 50, 90? Mas o que fez ele pecar contra Deus foi porque o seu coração não era inteiramente fiel. E lendo também, que eu fiz um ano bíblico buscando as respostas, lendo a Bíblia e lendo a série Conflito. No livro Profetas e Reis, encontrei esse comentário aqui. Dentre as principais causas que levaram Salomão à extravagância e à opressão, destaca-se o seu fracasso em manter e alimentar o espírito de abnegação. Está aqui, queridos, a resposta. Ele não foi inteiramente entregue a Deus e não manteve o espírito de abnegação. Deus deu orientações para eles, para reis específicas. Não juntem prata e ouro, não compre cavalos do Egito, não case com as mulheres de outras nações. E de repente ele, dotado de tanta sabedoria, deixou de praticar a abnegação. Falou, não, mas eu quero. Mas eu sinto que, quem sabe, eu posso conquistar essa mulher do Egito, e quem sabe conquistar o reino dele casando com ela. Olha só, ela já está até parecendo que está querendo a fé, está interessada. E foi esse o ponto que começou a ele a se desviar dos caminhos de Deus. Olha esse texto, em Jeremias 29, 13. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Percebe que a gente tem várias passagens bíblicas falando de uma entrega completa. Olha essa imagem. Que verso bíblico fazem vocês lembrar aqui? Tenta refletir. Vou tentar ajudar, talvez nem todos estejam alcançando. Aqui tem um homem, aqui tem uma porta. Quem está atrás da porta? Que texto bíblico? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que ia acontecer? Jesus ia entrar, ia fazer morada, ia ceiar com ele. Ia ser, digamos, um hóspede celestial ali neste lugar. Mas perceba que o homem não está conseguindo abrir a porta. O que está impedindo ele? Ele está tentando alcançar ali a porta e tem algumas coisas impedindo a abertura da porta. Alguma dessas coisas, aqui tem um violão. Violão é mal em si, gente? Não, né? Claro que não. Aqui a gente tem outras coisas, aqui a gente tem um tablet. Inclusive eu estou usando um aqui, se fosse ele em si mesmo ruim, não poderia estar aqui na frente no púlpito. Mas a gente tem aqui isso, tem outros, um microfone ali, temos coisas esportivas. O que isso quer dizer? O
que essa imagem quer dizer para nós? Eu encontrei uma resposta nesse texto aqui, ó. Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não a podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles e os seus irmãos. Outros, um mau temperamento, ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração. Isso também impede de ser aberto. Todo esse entulho deve ser removido, e então poderão abrir a porta e dar as boas-vindas ao Salvador. Vocês percebem, irmãos, que tem coisas na nossa vida que pode estar impedindo de que Deus faça morada em nosso lar, em nossa vida? Eu não sei o que isso significa para você. Para mim, quando eu estava no mundo, não significava coisa boa. Eu estava na igreja, mas meu coração estava no mundo, né? Estava com os pés aqui e a mente lá. Porque, na verdade, parecia que uma vida ao lado de Deus era uma vida que me privaria de eu encontrar satisfação naquilo que eu mais queria. Viver uma vida reclusa, fechada, um namoro segundo o que Deus quer. Que isso? Não quero um negócio desse, eu quero viver coisas a mais. Mas qual o problema de beber, qual o problema de ir em festas, ouvir músicas, estar nas baladas? Eu acho que não tem problema, porque eu queria viver essas coisas. Então, tinha muitas coisas impedindo a entrada. Hoje, porque assim, por qual razão nós iríamos levar o evangelho a outros, se isso não fosse algo realmente impactante na vida dessa pessoa? E eu sei o que foi ter encontrado Jesus para mim. Eu sei hoje o que foi render a minha vida aos pés de Cristo. O que eu era, como era a minha vida, as coisas que eu buscava, como era a minha forma de pensar e o que se tornou depois de Cristo. E eu quero que todos vivam isso, porque é algo maravilhoso. Ele realmente tem algo muito melhor do que nós sonhamos e pensamos. Isso é fato, queridos. Não há coisa alguma que Deus pede que nós abandonemos, cuja, se nós pudéssemos conservar, não, isso aqui vai ser bom para mim. Não, se Deus fala, filha, não faça isso, é porque aquilo vai nos fazer mal. Entenda, todas as orientações de Deus são para o nosso próprio bem. Agora nós vamos ver alguns textos fortes, mas nós precisamos desses textos. Tudo o que afaste o coração, de Deus o coração, deve ser renunciado. Olha esse outro. Qualquer coisa que separe nossas afeições e diminui nosso interesse nas coisas eternas é um ídolo. Eu quero aqui representar isso com duas histórias. Um amigo contou um testemunho, eu gostei muito do testemunho. Ele era ancião de igreja, lá em Portugal. O nome dele é Rubens Fernandes. E ele contando o testemunho dele, falando que, apesar de ser líder de igreja, ancião, trabalhar para Deus, ele não sentia prazer em ler a Bíblia. E ele estava orando, Deus, Senhor, me dê prazer em ler a Bíblia. Me dê gosto pela palavra de Deus. O que acontece? Eu estou aqui pregando a outros e não tenho vontade de fazer isso. Eu faço só na razão, só naquele esforço. Parece que não é natural. Na verdade, eu não quero isso, mas muda o meu coração. Ele orou durante um ano e nada acontecia. Até que ele recebeu um pregador lá na igreja dele, que começou a falar de tal do jejum dos 5 sentidos. E um desses jejuns, além de eliminar coisas ruins da alimentação e etc., um deles era abster dos filmes e seriados e jogos durante um período. E ele gostava muito disso. Eles fizeram um combinado ali, não sei se era uma semana, um mês, e ele fez isso, com aquela mesma oração. Passou uma semana de abstinência, né? Ele olhou para a Bíblia e falou, nossa, que vontade de ler essa Bíblia. Começou a ler a Bíblia, se apaixonou pela Bíblia e percebeu que, na verdade, havia algo roubando o seu desejo pelas coisas espirituais, e eram essas coisas que ele havia deixado. Da mesma maneira, faz assim, vai numa festa de aniversário, come todos aqueles salgadinhos de fritura, todos aqueles lanches, todo aquele bolo, brigadeiros, e depois alguém vai te apresentar um prato de salada. O que vai ser para você aquele prato de salada? Cheio de rúcula, tomate, ali, alface e outra rabanete. O que a gente vai fazer? Agora, irmãos, passe uma semana sem comer nada.
Depois de uma semana, olhe para esse prato de salada. O que esse prato vai ser para você? Tem coisas roubando o desejo que é lícito das coisas boas na nossa vida. Percebe? Satanás é tão esperto que ele coloca coisas que levam nós temos a dopamina, o hormônio do prazer momentâneo na nossa mente. E Deus quer que nós tenhamos prazer momentaneamente. E tem a serotonina, que é o hormônio do prazer duradouro. Deus quer que nós tenhamos prazer no momento e também durante o dia, durante a vida. Deus nos criou para ser felizes. Só que Satanás fala assim, você pode ter mais agora. E essas coisas elevam o nível de dopamina muito acima daquilo que Deus nos programou para fazer. E quando a gente faz uso, seja na comida, seja no assistir, seja no qualquer outra coisa, que eleva a dopamina muito maior do que nós fomos projetados para fazer e receber, isso se torna um vício. E todo vício é um ídolo. Eu percebi algo, é a segunda história. Eu leio a Bíblia, gosto de ler Espírito e Profecia, amo estar inteirado das coisas espirituais, não assisto filmes, não assisto seriados, não gosto dessas coisas mais, eu amava, mas não gosto de jogos, mas à noite eu estava percebendo que estava passando muito tempo com o celular, fazendo coisas boas, conversando com os amigos, olhando no Instagram coisas legais, vídeos no YouTube de documentários e outras coisas interessantes, nada de errado nesse sentido, mas eu falei, peraí, acho que eu estou demais nisso, vou fazer um teste, vou parar às 7 horas de mexer nisso. E eu percebi, e quando eu ia dormir, eu lia rapidamente algo, orava e iria dormir. Naquele dia que eu parei 7 horas, irmãos, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu moro num sítio lá em Campo Grande, falei, e agora, o que eu vou fazer? Não vou mexer no celular, e comecei aquela coisa assim, eu olhei, vou ler então, né? Comecei a ler o que eu ia ler, na hora que eu terminei, eu falei, cara, que vontade de ler mais, li mais, refleti mais, orei mais e percebi, isso aqui estava sendo um ídolo para mim. Queridos, nós temos que começar a identificar essas coisas. Nós estamos muito próximo do fim de todas as coisas. E Ellen White nos diz que nós precisamos ter uma fé que suporte a espera, a demora e a fome. Uma fé que ainda não possuímos para sobreviver a esses eventos. E a gente tem permitido que coisas roubem o prazer das coisas boas que Deus tem para nós, e principalmente das coisas espirituais. E se a gente cultivar elas dentro do nosso coração, a gente vai perdendo pouco a pouco os gostos pelas coisas espirituais, e logo já não gostaremos mais disso. Olha esses textos. O coração inteiro tem de se render a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Forte ou não é forte? Mas por quê? Porque uma pessoa, uma amiga minha de infância, eu postei esse texto no Facebook, ela, eu não concordo com isso. Eu acho que não é bem assim, não é tão extremo assim. E a gente conversa sempre abertamente, muito abertamente, eu tive uma conversa com ela sobre isso. Mas queridos, sabe por que é assim? Qual a razão? Está em Gálatas, abre a Bíblia em Gálatas 5, eu vou colocar o texto aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é bom também. Em Gálatas 5, 19 a 21, tem algo ali que a gente já conhece, que são as obras naturais da carne, aquilo que a gente não precisa de nada de esforço para produzir. Se a gente seguir as nossas próprias inclinações, da nossa natureza pecaminosa, a gente vai produzir isso naturalmente. E quais são essas coisas? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É por isso que a gente precisa de uma entrega completa. Porque olha em contraste também a natureza espiritual. Isso não vem de nós, e só pode vir para nós, implantado pelo Espírito de Deus em nosso coração, depois que a gente aceita Cristo Jesus como nosso Salvador, e Ele nos concede uma nova natureza, uma natureza espiritual que é capaz de batalhar com a natureza carnal. Para mim? Irmão, obrigado, estava precisando mesmo. E quais são os frutos do Espírito? Amor altruísta, eu acrescento, né? Porque tem um amor egoísta que é nosso.
Toda vez que o filho quer uma coisa ruim e você dá, é um amor egoísta. Mas aquele amor que fala, não te dou. Mas chora e chora e dói o coração do pai. Não vou te dar. É um amor altruísta, pensando no bem, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que não são naturais a nós. Então é por isso, queridos, se a gente reter, tem um outro texto que eu lembro assim, ó, aquilo de defeito de caráter que a gente não vencer, nos vencerá. Quer um exemplo bíblico? Judas. Se você não leu ainda o capítulo do Desejado de Todas as Nações sobre Judas, leia. É importantíssimo. Porque você vai ver que talvez eu ou você sejamos um Judas. Porque ele teve a oportunidade de estar com Cristo. Ele amava o Senhor, está lá escrito. Ele amava Jesus. Ele fez milagres, expulsou demônios. Mas ele manteve um defeito de caráter no coração dele e não rendeu a Deus, quando Deus o repreendia. Quando Jesus o repreendia, o da cobiça. Então Jesus mostrou atitude de abnegação, Jesus repreendia e ele, não, acho que Jesus está errado nesse ponto, acho que eu estou certo. E esses eram os argumentos dele, até que chegou um ponto dele começar a questionar tudo o que Jesus fazia, achar que ele era uma bênção ali entre os discípulos, que se não fosse por ele, eles já teriam ido para um caminho errado, porque o que ele tinha era mais sábio que o próprio Jesus. Olha o nível aonde vai o orgulho humano. E ele manteve aquilo no coração dele, nutriu, até que foi para a sua perdição. Todos esses pontos, nós precisamos entregar a Cristo. Você confia que essa entrega será boa para você? Eu vou confessar algo, a gente já está perto do final. Quero confessar algo para você. Quando oravam, falava, vamos orar para o Espírito Santo nos transformar. Eu falava, eu não quero. Eu tenho medo. Porque eu sei que viver no Espírito é não gostar daquelas coisas que eu gosto. E eu gosto dessas coisas, então se eu pedir para o Espírito Santo vir morar em mim, ele vai me mudar, eu não sei se eu vou gostar. Realmente, eu tinha isso. Que tolice, né? Satanás nos ilude, nos segue, faz acreditar que isso é verdade. Hoje, em cada ponto da minha vida, inclusive no meu relacionamento, minha esposa, como eu disse para você, vai chegar em breve. Durante muito tempo eu achei que eu queria outros tipos de relacionamento. E achei que aquilo ia me proporcionar felicidade, só me trouxe angústia, falta de paz, ansiedade. Eu tinha medo do futuro, medo de não ficar sem o que comer. E quando eu decidi entregar todas as coisas a Deus, submeter esta questão também do relacionamento e esperar em Deus, porque eu sempre estava, né, do meu jeito. E aí eu fiquei um bom tempo sozinho, pedindo a Deus que me enviasse alguém. E Deus me impressionou em duas coisas, irmãos. Uma delas era começar a ir aos cultos de quarta-feira de oração. Tem um texto no Eventos Sinais que aqueles que estão sendo realmente tocados pelo Espírito Santo, eles virão as oportunidades de ter os cultos de oração, eles estarão presentes. Eu falei, eu preciso estar presente. E Deus me impressionou outra coisa, comece a se interessar pelos outros, pare de interessar só por si. Vá lá, leve um caderninho, anote os pedidos e ore por essas pessoas. Eu poderia não ter falado, não vou. Mas eu falei, vou seguir essas impressões. E aí eu estava indo, mas com luta, porque eu não queria ir no culto de quarta-feira, tinha muitas outras coisas para fazer, faculdade, né? E assisti um testemunho, eu estava à procura de alguém. Estava esperando em Deus uma companheira. Assisti o testemunho do Michelson Borges, que ele encontrou a esposa dele no culto de quarta-feira. Eu até encontrei ele, falei para ele isso. Quando eu vi aquele testemunho, eu falei, meu Deus, eu estou tentando ir por coisas espirituais, agora eu vou tentar ir por relacionamento, deixa eu ir com motivações certas. Mas eu pensei, eu conheço todo mundo em Campo Grande. Não tem nenhuma moça que realmente eu gostaria assim, de me relacionar. Não vejo. Enfim, chega para outra conversa. Depois eu explico. Mas eu conhecia todo mundo e falei, Senhor, no sábado eu não encontro ninguém, na quarta-feira. Não tem nada a ver isso. E eu fui na quarta-feira. Nesse dia, minha esposa foi também, recém-batizada, sentou atrás ali de mim.
E aí o pastor falou, Marlon, cuida desse grupo aí, fazendo um favor. E eu fui liderando, estava com o meu caderninho, outra orientação. E aí eu anotei os pedidos de todo mundo, e minha esposa atual fez um pedido de oração. Era um pedido muito importante, ela tinha se convertido, e aí o Enem dela estava para fazer no sábado, mas ela se converteu depois, fez inscrição. Então ela estava tentando junto ao STJ ou STF, não lembro qual, uma liminar para poder fazer a prova. Então era um milagre que precisava. Ela até saiu na notícia adventista falando que ela conseguiu eliminar. Então eu anotei o pedido dela, passou 1, 2 semanas, eu falei, deixa eu perguntar, né? Se deu tudo certo. Interessado pelas duas coisas, né? Tanto pelo pedido, tanto de conhecer melhor ela. E a partir daí, daquelas orientações que eu segui, do culto de quarta-feira e de escrever os pedidos, a gente começou um diálogo e hoje nós somos casados. E, meu Deus, eu não imagino minha vida sem essa mulher. Não imagino alguém melhor para acompanhar alguém que deixa um trabalho secular, da qual hoje estaria ganhando aí mais de 10 mil reais por mês, trabalhando só 6 horas por dia, para aceitar o chamado de ser missionário. Já faz 5 anos que estamos nessa, e ela, minha companheira mesmo, em todas as circunstâncias, me ajudando. Deus tem o melhor para... Eu só contei isso para vocês acreditarem que Deus tem o melhor para os seus filhos, muito melhor do que você possa imaginar ou conceber. E o que ele pede, quando ele pede, filho, eu quero de você uma entrega completa. Por quê? Queridos, o que entregou Jesus? Aí aqui vem, depois eu volto nesses textos. O que entregou Jesus? Ele deixou o céu, a glória dos anjos, e veio habitar em carne humana, e viver a vida que nós levamos, solitário, passou fome, teve necessidades, lutas, ser provado por Satanás, tentado, morto. E quer mais uma coisa? Que eu acredito? Devido à luta ali no Getsemane, eu penso que Jesus não tinha certeza que o seu sacrifício seria aceito quando ele entregou a vida por nós. E ele estava disposto a nunca mais acordar para que nós pudéssemos viver eternamente do sono da morte. E ele estava disposto a ir até o fim das consequências por amor de nós. É isso que ele entregou. E o que ele pede para nós? Se você entregar tudo a Deus, o que você vai estar entregando? Um coração corrupto, cheio de desejos pecaminosos, cheio de pensamentos ruins, cheio dessa carne humana? Ele só pede para nós entregarmos aquilo que é ruim. E ele devolve aquilo que é bom para nós de verdade. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que a gente serve, irmãos. E aí eu, meus 20 anos, queria viver assim, ó. Imagina, aqui é a lei de Deus, uma cerca, aqui outra cerca. Eu queria viver aqui assim, aqui é o centro da vontade de Deus. Aí eu queria viver aqui assim, colocando os pés fora, um pé dentro, porque eu não queria me sentir perdido, sinceramente, não queria me sentir perdido, mas também eu não gostava do centro ali, eu não queria. Eu achava que isso era estar bem. Aí quando eu li esse texto aqui, eu percebi que eu estava perdido. Eu precisava, na verdade, de uma conversão. Olha só, o que é a verdadeira conversão? Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus, não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus, não indagam qual a mais baixa norma, mas inspiram a perfeita conformidade com a vontade do seu Redentor. Você sabe aonde isso vai te levar, queridos? Uma transformação completa, em todos os pontos da vida. Alguém com temperamento forte vai levar a buscar lutar para ter um temperamento manso e humilde. Aquele que é impuro, no sentido de trai a esposa ou ter uma vida promíscua, vai ser chamado a lutar para ter uma vida pura diante de Deus. Aquele que tem um estilo de vida ruim, não cuida da comida, não cuida da bebida, não cuida daquilo que faz, daquilo como vive, trata o corpo como se fosse de fato seu, meu corpo, minhas regras, vai ser chamado a mudar totalmente seu estilo de vida, por amor a Jesus, não é para alcançar boas obras não. A única coisa que salva é Cristo Jesus, mas como resultado de uma verdadeira conversão, essa pessoa vai querer, Senhor, qual é a tua vontade para esse namoro?
Senhor, qual é a tua vontade para o meu estilo de vida? Senhor, qual é a tua vontade para como eu bebo, para como eu me visto, para como eu me porto? Porque ele quer viver, um coração convertido quer viver o que Deus quer que é para ele. Porque ele confia que o que Deus tem é o melhor para ele em todos os sentidos. Passamos já por aqui. E para finalizar, eu quero um alerta e algumas promessas. Acho que... Aí. Antes disso, verdade, como, né? Como eu posso fazer isso? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, para o meu Espírito, diz o Senhor. Em Caminho a Cristo, capítulo 5, esse sermão é baseado no capítulo 5 do Caminho a Cristo. Mostra que todos nós somos dotados de força de vontade. Irmão, se puder só dar licença, porque está travando aí. Isso aí, agora foi. Poder da decisão, da escolha e retação da vontade. O que é isso? Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Você pode tomar decisões por conta própria, certo? Mas tem algo que a gente não pode fazer. A gente não consegue mudar o nosso coração. A gente não consegue mudar a nossa mente. Um leopardo não pode mudar as manchas que ele tem. Nós não podemos tirar de nós a natureza pecaminosa. Não podemos ter por nós mesmos gosto pelas coisas boas. Então o que eu faço? Tem duas coisas. A motivação eu não posso mudar, mas o agir eu posso fazer. Então como eu faço isso, queridos? Nós temos que compreender então que nós podemos escolher servir a Cristo. Por exemplo, eu não quero vir à igreja, aos cultos de quarta, mas eu vou, porque lá eu vou receber mais bênçãos espirituais, mais palavra, me fortalecer. Eu não vou, isso aconteceu comigo, não estou afim de dar estudo bíblico, mas eu vou porque aquela pessoa precisa e meu Jesus me pediu. E lá no meio, eu lembro que eu fui mais abençoado que a pessoa que eu fui dar estudo. Eu não estou afim de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Não estou afim de orar, aí que eu preciso orar. Eu não estou afim de deixar de assistir essas coisas que me roubam, ou seja outra coisa que a gente pode estar fazendo, rouba minhas afeições de Deus. Mas eu vou. Mas com que força a gente faz isso? Passou sem querer ali. Com que força a gente faz isso? Não pela força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Começa a pedir ao Senhor para mudar os gostos, os desejos, as motivações. Agora um alerta, e eu vou terminar com a promessa. Algumas promessas. Um alerta. O desejo de bondade e santidade em si mesmo é louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem ser cristãos agora. Deus tem um chamado para nós hoje. Você pode escolher continuar desejando. Ou se não deseja, Deus pode mudar, porque eu não desejava e Deus mudou. Mas saiamos daqui agora com essa decisão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Um dia eu estava planejando falar com um amigo que estava saindo dos caminhos de Deus. Nós tínhamos comportado junto há 10 anos atrás, um amigo do coração. Ele estava começando a querer ir para o mundo e viver algumas coisas que o mundo oferece. Eu falei, eu preciso ver o Lucas, eu preciso encontrar o Lucas. E vinha na minha mente, eu preciso encontrar o Lucas. Até que encontrei um dia ele na igreja, falei, como é bom te ver, cara, quero conversar com você. E um dado dia eu estava na faculdade, fui almoçar, e toda vez que eu vejo uma ambulância passando, minha mãe ensinou a orar pelaquela pessoa que está ali, né? E eu orei. Aquele dia passou uma ambulância, passou um caminhão de bombeiros, foi algo muito impactante, e eu não sei explicar, eu comecei a chorar e orar por aquela pessoa. É algo inexplicável. Nunca tinha acontecido isso. E aí eu lembro que ela virou assim na rua, eu fui para a faculdade, estava em época de prova, daqui a pouco eu recebo a notícia que ali perto, e era o mesmo caminhão que estava indo, o meu amigo estava de moto e um caminhão pegou ele, esse amigo, e faleceu ali no lugar. Eu não pude encontrar o Lucas. Não pude falar novamente para ele, cara, vamos voltar para Deus. Não sei qual o destino dele.
Nós temos esperanças. Claro que temos. Quem sabe os momentos que nós estávamos orando ali, eu estava orando por ele ainda estava em consciência. Nós temos que escolher agora ser cristãos. Nós precisamos fazer essa decisão, mas nós não vamos terminar isso achando que é tudo por nossa própria força. Eu quero deixar aqui algumas promessas de alento e esperança. Mediante o conveniente exercício da vontade de escolher, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Terei força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, serei habilitados a viver uma nova vida e a vida de fé. Todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Se Ele falou algo, reclame a promessa, e pela fé em Cristo Jesus isso pode se tornar real em sua vida, porque é fiel aquele que prometeu. Olha esse texto, para mim é um dos mais bonitos do Espírito de Profecia, do Exército das Nações. Por quê? Porque eu achava, Senhor, eu estou aqui mudando, por exemplo, o meu estilo de vida, mudando a minha alimentação, eu não tenho doença, por que eu iria mudar isso? Porque eu entendi que Jesus me pedia, que ia me fazer bem. Mas eu vou comer para sempre assim, como se fosse um fardo, e comecei a orar a Deus, mas se o Senhor me pediu, eu vou deixar, porque eu sei que o Senhor prometeu que vai ser para o meu bem. E comecei essas mudanças, orando a Deus. Hoje eu sou mais feliz comendo do que no passado. Filho de gaúcho. Viciado em doces e tudo que é ruim. E percebi muitas diferenças em vários sentidos, tanto na compreensão das coisas espirituais, quanto no desejo de comer as coisas boas, como também em outros aspectos também na carreira que eu estava fazendo faculdade. Com certeza eu lembro da diferença que deu. Mas olha, toda verdadeira obediência vem do coração. Desta também procedia a de Cristo. E se consentirmos, Ele de tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá o coração e o espírito com tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, não estaremos senão a seguir os nossos próprios impulsos. Aqui não é uma alusão à carne santa, nós não mudaremos nossa carne, a luta contra o pecado será para sempre, mas ponto a ponto, pode ter certeza que isso vai se tornar real na sua vida. Eu estou lutando aqui contra a minha explosão, eu sou um homem que fala tudo que não deve. Pode ter certeza que se você cumprir as condições aí, isso vai se tornar real em sua vida. E pode ser natural para você, depois de um bom tempo, você tratar as pessoas de maneira mansa e humilde. E isso pode ser em todas as horas da vida. Claro que até Jesus voltar, nós vamos ter essa luta, ponto por ponto. Mas não precisa ser uma luta de fracasso. Tinha um exército, e nesse exército estava perdendo a batalha. Só que chegou, nesse momento que estava perdendo a batalha, o general. E era um general poderoso, que não perdia batalhas. Quando ele chegou com a sua presença para ajudar o exército, ele estava em outra batalha, estava perdendo o exército. Só a sua presença fez com que todos aqueles soldados olhassem para ele e reanimassem as forças, e aí eles começaram a vencer a batalha. Da mesma maneira, nós temos um general ao nosso lado. E esse general, quando ele entra em batalha, ele não tem derrotas. Se a gente confia o nosso caso a esse general, a gente vai vencer essa situação. Não importa a solidão, temos alguém ao nosso lado. Não importa a complexidade do que você precisa resolver, temos um maravilhoso conselheiro. Não importa quão grande o pecado, temos um maravilhoso Salvador. Essa é a promessa, porque irmãos, se eu sou justificado pela fé, Cristo olha para mim como se eu tivesse, o Pai olha para mim como se eu tivesse ali a justiça de Cristo. Quando eu oro em nome de Jesus, a oração não chega ao Pai como se fosse um Marlon orando, pela fé chega no nome de Jesus. E a oração é a chave nas mãos da fé, capaz de abrir os celeiros do céu, aonde estão armazenados todos os recursos da onipotência. O que você precisa, irmão? Qual tipo de poder na sua vida você precisa? Abandonar um vício?
mudar um temperamento, como a gente falou, ser honesto, ser manso, humilde. O céu tem tudo o que o ser humano precisa, e se for necessário, Deus manda todos os anjos do céu para lutar com a menor das almas, que luta para fazer aquilo que Deus pede. E aqui tem a continuação do texto. A vontade refinada, santificada, encontrará o seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de conhecer, a nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará aborrecível. Durante muito tempo, nós ali como líderes jovens, tentava dar por jovens um pouco das coisas do mundo na igreja para tentar ver se segurava os jovens. Não é isso que segura jovem. Sabe por quê? O mundo tem coisas muito melhores para oferecer. Tem coisas muito boas. O que faz mudar um jovem é fazer com que ele conheça a Deus como é o privilégio de conhecer. E aí, Deus vai mudar, como tem acontecido na minha vida. Tem muitos pontos para melhorar. Mas antes, quando eu gostava de ir em festa, hoje meu prazer é dar estudo bíblico, pregar aqui, palestrar. Isso é natural do coração humano? De maneira nenhuma. Só pode vir de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E, por fim, eu quero ler com vocês, nós vamos terminar. Vamos ouvir uma música, depois nós vamos orar. Olha que bonito, olha que profundidade, que isso se torne real em mim e em você. As características daqueles que forem salvos, dos fiéis seguidores. Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. Viver em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. Aqui está o segredo da vitória, queridos. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, regozijam nos raios, não ofuscado do Redentor e a glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu no coração. Nós vamos estar lá, pela graça de Cristo. Mas aqui na terra, o céu tem que estar em nosso coração, pelo poder de Deus, pela mudança que Deus pode nos dar. Vou chamar aqui, esqueci o seu nome. Bruna? Ela vai cantar e depois nós vamos orar a Deus. Aqueles que puderem, vamos nos olhar para falar com Deus? Senhor, toma o nosso coração, pois nós não podemos te dar. Conserva-o puro para ti, pois nós não podemos conservá-lo assim. Salva-nos, Pai, a despeito de nós mesmos, tão fracos e tão dessemelhantes de Cristo. Forma-nos, transforma-nos, eleva-nos a uma atmosfera pura e santa, Senhor, aonde a rica corrente do seu amor possa fluir por nossa alma. Queremos nessa manhã ter essa linguagem, essa oração da alma, que ela seja presente, Senhor, todos os dias de nossa vida, numa entrega constante, diária, se não dizer momento após momento, das nossas vontades a Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Muda, Pai, a nossa forma de pensar, como está em Romanos 12, 1 e 2. Muda, Pai, nossos desejos, os nossos gostos, para que possamos glorificar o Senhor, quer comamos, quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Paizinho querido, esteja com os meus irmãos que estão aqui. O Senhor sabe as lutas que cada um aqui enfrenta. Quanto à juventude, ó Pai, quão fortes são as tentações que assaltam essa juventude. Levante a sua juventude, Pai, porque em Cristo Jesus eles são fortes e podem vencer os malignos, e podem ser um grande instrumento para a salvação
deste mundo que está prestes a perecer. Por favor, Pai, acompanhe a gente, abençoe a nossa família, que possamos refletir nesse sermão não só hoje, mas nos próximos dias, e começar um novo ano com uma nova resolução de fazer novos planos, e esse plano principal esteja ter o Senhor em primeiro lugar dos nossos planos, das nossas decisões, em tudo que fizermos, Senhor. Volte logo, Senhor, mas nos ajude a estarmos prontos para esse dia. E agora, Pai, nesta manhã, escolhemos ser cristãos pelo poder que o Senhor nos dá e pelas promessas que o Senhor nos concede. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.